Olá, amado irmão e irmã, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma reflexão. Hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro, meditaremos o Evangelho de São Marcos, que se encontra no capítulo 6, dos versículos 45 a 52. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente, para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estavam endurecidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Viram Jesus andando sobre as águas e pensavam que era um fantasma. Amado irmão e irmã, o amor libertador de Jesus nos faz com que a cada dia nós saiamos de nós mesmos e compreendamos a força maior deste próprio amor que veio ao mundo para santificar as nossas almas e dar-nos sempre a salvação. Jesus pede que a cada dia nós tenhamos essa capacidade de nos compreendermos e não nos fecharmos para o amor, mas escancararmos as portas do nosso coração e tirar deles estas pedras que muitas vezes nos impedem de ir ao seu encontro. É temoroso a cada vez mais nós sofrermos pelos nossos males, por tantos ventos contrários que nós passamos na nossa vida. Mas saibamos que Jesus está sempre no nosso barco. É Ele que nos faz com que a cada dia o vento forte se acalme. As tempestades também se acalmem, para que a cada dia Ele possa dar a nós a mansidão do coração como forma de paciência para contemplarmos nele o verdadeiro amor que transforma e cria e liberta. Amado irmão e irmã, o Evangelho de hoje, Jesus mostra muito bem que depois que saciou os 5.000 homens, os discípulos dele adentraram a barca e foram. Só que Jesus nos fala muito bem que Jesus subiu ao monte para orar. E percebendo a aflição dos discípulos, Jesus foi ao encontro deles, porque eles já estavam cansados de tanto remar contra os ventos contrários. Quantos de nós também não remamos contra os ventos contrários de nossas vidas? E pedimos que o Senhor nos dê coragem, força e capacidade para enfrentar todos os nossos objetivos traçados. Estamos no início de um ano, podemos dizer ainda um ano novo, que o Senhor restaure a nossa vida. Mas Ele nos mostra a cada dia que muitas vezes Jesus pode aparecer a nós como um fantasma e a gente não saber que é Ele ou não. Mas Jesus nos dá a palavra de encorajamento, de força, quando Ele nos diz desta forma: coragem, sou eu, não tenhas medo. Se eu venci o mundo, você também é capaz de vencer o mundo. Mas como é, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos compreender e trazer essa palavra para a nossa vida, quando muitas vezes nós estamos com os nossos corações pedrificados, quando muitas vezes não temos um coração de carne capaz de amar, de perdoar e de vivenciar a sua palavra. Por isso que os discípulos ainda desconfiavam de Jesus, assustados com a multiplicação dos pães, eles ficavam sem entender nada.
Por isso que o versículo 51 nos diz dessa forma, 51 e 52. Os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães e o coração deles estava endurecido. Por isso Jesus nos chama a cada dia, deixai que Ele suba em nossa barca e abrir nosso coração para a novidade do verdadeiro amor pelo qual Ele apresenta para cada um de nós. Aquele que tem Cristo na sua fonte e no seu ápice, como sentido maior de toda a sua vida. Que Deus os abençoe, vos guarde e vos proteja, e que esta quarta-feira seja sempre santa em tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.